será que todas as células são iguais? Vimos anteriormente que os seres vivos são formados por células. Então, todos os seres vivos possuem células, ok? Mas e aí, será que essas células são iguais, são diferentes? Como é que é isso? Bom, pessoal, as células são divididas em duas categorias básicas em relação à sua estrutura, que são as células procariotas e as células eucariotas. As células eucariotas, elas têm esse prefixo eu, que em biologia significa complexo ou verdadeiro. Então, lembra do seguinte, célula eucariota, eu tenho. Então, você é um ser vivo complexo, você tem célula do tipo eucariota. A célula do tipo procariota é uma célula mais simples, ok? E essa célula procariota, ela está presente em seres vivos também um pouco mais simples, como, por exemplo, as bactérias. Vamos ver direitinho, então, como que é a estrutura da célula procariota e da célula eucariota. Célula procariota e célula eucariota. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre a célula procariota. Todos os seres que possuem a célula do tipo procariota são chamados de procariontes, e esses seres estão no reino Monera. Quem são esses seres? São as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. É fácil de lembrar porque todos têm bactéria no nome aqui, tá certo? Bom, esses seres todos do reino Monera são unicelulares, tá, pessoal? A célula é simples, há a ausência de carioteca, ou seja, uma célula que não tem a membrana nuclear. Então, o DNA desses seres aqui fica no citoplasma. E há também a ausência de organelas citoplasmáticas membranosas. São células que não têm complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, mitocôndrias. Olha só, gente, aqui tem um esquema de uma célula procariota. Esse esquema representa uma bactéria. E é importante lembrar que se você for ver no microscópio, não vai ter nada a ver com isso, tá? Isso é um esquema colorido, bem bonito, para você compreender como que é a célula mesmo, tá? Existem algumas estruturas que eu costumo dizer que são originais de fábrica, ou seja, estão presentes em todas as células procariotas, que são a plasmalema, ou membrana plasmática, tá? Que reveste a célula. A parede celular também está presente em todas as bactérias, certo? O citoplasma, né? E olha só, o cromossomo bacteriano que vai ficar aqui no citoplasma, bem como o plasmídio também. A única organela presente no citoplasma aqui da célula procariota são os ribossomos, né? Que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Bom, as fímbrias ou pilos, que são essas estruturas aqui, ó, estão vendo? Elas são responsáveis por fixar uma bactéria a outra ou fixar a bactéria no substrato. Não estão presentes em todas as células bacterianas, tá certo? Outra estrutura aqui, olha só, o flagelo também não está presente em todas as células bacterianas, tá? Ele tem a função de dar mobilidade à célula. E olha só, essa estrutura aqui, a cápsula que vai fazer o revestimento da célula, pessoal, achei meu, tá aqui, essa cápsula também não está presente em todas as células. Nós vamos falar mais sobre estrutura bacteriana em outro vídeo. Aí eu vou explicar para vocês direitinho cada uma dessas estruturas, a função e tudo mais. Por enquanto é só para ter uma noção, então, da carinha da célula procariota. Bom, célula eucariota são células complexas que têm membrana, citoplasma e núcleo definido. Essa é a principal característica, tá, gente? Então, possui núcleo delimitado pela carioteca, né, pela membrana nuclear. A membrana possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e sai da célula. As células eucariotas possuem diversas organelas citoplasmáticas, como complexo golgiense, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e rugoso ou granular e agranular, os ribossomos e lisossomos. Os seres que possuem célula do tipo eucariótica, né, ou eucariota, são chamados de eucariontes.
Quem são os eucariontes? Os protistas, algas e protozoários, os fungos, os vegetais e os animais. Olha só, gente, vamos dar uma olhada nesse esquema aí de célula animal. O que a gente está vendo aí? Tem, né, a presença da membrana plasmática revestindo a célula, tá? Você tem aqui uma série de organelas citoplasmáticas que a gente vai estudar mais para frente, a função de cada uma delas. E olha só, a carioteca aqui, ó, aqui a carioteca, né, que vai delimitar o núcleo da célula, e dentro do núcleo está o DNA, tá? A mitocôndria também tem DNA, mas é DNA mitocondrial. DNA das características e tudo mais está aqui dentro do núcleo, tá? E aí, gente, olha só, aqui eu tenho a estrutura da célula vegetal. Ela vai ter as mesmas organelas da célula animal, só que ela tem algumas estruturas que a célula animal não tem. A célula vegetal vai ter 3 estruturas diferentes em relação à célula animal. Essas estruturas são, olha só, essa estrutura grandona aqui, que é o vacúolo, tá? Célula animal não tem esse vacúolo. Aqui do ladinho eu tenho o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Célula animal também não vai ter o cloroplasto, certo? E aqui, revestindo a célula vegetal, eu tenho a parede celular ou parede celulósica. Célula animal não tem parede celulósica, não tem vacúolo e não tem cloroplasto, tá certo? Bom, já vimos então as características da célula procariota e da célula eucariota. Mas e aí, por exemplo, nós como seres humanos, será que no nosso corpo todas as células são iguais? A resposta é não, nossas células são diferentes. Bom, no núcleo de cada uma das nossas células existe 46 cromossomos, tá? Ou 23 pares de cromossomos. E aí, o que acontece? Em cada tipo celular vão se manifestar genes específicos que vão determinar que tipo de célula vai surgir ali. Então, por exemplo, uma célula óssea é diferente de uma célula hepática, a célula do fígado. A célula hepática é diferente de uma célula renal, dos rins. Uma célula renal é diferente de uma célula nervosa, que é diferente de uma célula epitelial, que é diferente de uma célula de cartilagem. Enfim, nós somos formados por inúmeros tipos de células, tá ok? E aí, como eu falei para vocês, o que determina a característica, a estrutura de cada célula são os genes que se manifestam ali naquela célula, tá ok? Num primeiro momento, nós somos formados por células-tronco, aquelas células que ainda não se diferenciaram e podem se tornar determinados tipos de célula, então nervosa, hepática, renal. E aí elas vão se tornar essas células de acordo com os estímulos químicos que elas recebem e de acordo também com os genes que estão se manifestando aí nessas células, tá ok, pessoal? Então, é isso, espero que tenham gostado da aula. Se você gostou, compartilha com seus amigos, tá? Se inscreva no canal, assim você me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço e até mais!